Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E o Vasco parece que chegou a uma definição com relação à contratação do Otero, um meio-campo que está no Corinthians atualmente, tem o seu vínculo contratual encerrado no dia 30 de junho, ele foi oferecido ao Vasco da Gama e, segundo notícias, o gigante da colina já teria chegado aí realmente a uma definição, se contratará ou não o meio-campo para esse restante de temporada. E é claro, vamos falar sobre isso, também falar sobre a dependência da Rede Globo com relação ao Vasco da Gama. Definitivamente o jogo parece que mudou. O Vasco, apesar de estar nesse momento, cada vez mais demonstra a sua grandeza e a grande emissora aí do futebol brasileiro parece estar mais dependendo do Vasco do que o próprio Vasco dependendo da emissora. Realmente o jogo virou e a gente vai explicar essa situação, falar também sobre o Vasco aparecendo aí em mídias internacionais por conta desse último jogo de sábado. Definitivamente, né, foi um fato marcante e que a notícia foi tão surpreendente que até mesmo em mídias internacionais o gigante da colina está aparecendo. E além dessas, muitas outras novidades, o Vasco firme no mercado, o Leandro Castan sendo super importante para esse atual elenco cruzmaltino, Marcelo Cabo falando sobre essa última semana no clube e, é claro, muitas outras novidades. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero aqui pedir a sua inscrição. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para que o nosso canal venha cada vez mais ter voz nesse YouTube. Também deixe o seu like e o seu comentário com relação ao que você, torcedor vascaíno, espera do gigante da colina para essa próxima temporada. Você está confiante num acesso tranquilo, calmo ou não? Você ainda está preocupado com relação ao retorno à elite do futebol brasileiro? Deixe a sua opinião aqui embaixo e, é claro, como eu sempre venho fazendo nos meus últimos vídeos, faço questão de responder a todos vocês, né? Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. Ontem que chegou o término aí, a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, e o Vasco terminou essa rodada em 9º colocado, a somente 1 ponto dos 4 primeiros e tendo ali como líder, né, no caso da 2ª Divisão, o Náutico, 5 jogos e 5 vitórias, inclusive ganhando ontem muito bem do Botafogo por 3-1, e acredito que nesse momento é realmente o grande adversário a ser vencido, realmente um adversário forte que demonstra aí ter muita capacidade, e acredito que o Vasco vai ter que suar muito para vencer do Náutico, o jogo aí que vai acontecer na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, temos que pensar no próximo jogo e já é nessa quinta-feira contra a equipe do Cruzeiro, um jogo muito difícil, é realmente um clássico do futebol brasileiro, o Cruzeiro que atualmente se encontra inclusive na zona de rebaixamento da 2ª Divisão, ele é o 17º colocado, numa situação muito complicada e com grandes chances de cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas são 2 camisas gigantescas, 2 camisas pesadas e sem dúvidas nenhuma vai ser um jogo no Mineirão e um jogo muito complicado ali para o Vasco sair com 3 pontos, mas acredito também por conta das diferenças que as 2 equipes vivem atualmente. O Vasco tem um elenco melhor, realmente acredito que visa um acesso, um retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, tem a obrigação de vencer a equipe do Cruzeiro também fora de casa. E ontem também foi dia dos bastidores da Vasco TV. A Vasco TV colocou no ar o bastidores aí que realmente mostrou tudo o que aconteceu dentro dos vestiários, antes e após a partida, e realmente com esses bastidores o torcedor vascaíno consegue ter uma noção maior de como está o elenco, como está a disposição de cada jogador, a vontade de vencer de cada atleta, e realmente isso é muito importante para o torcedor ver ali o dia a dia de uma partida de futebol do gigante da colina. E ontem, acredito que ficou nítido a importância do Leandro Castan para essa equipe cruzmaltina. Realmente, o ano passado ele passou por um período muito ruim, acredito que a pior fase dele vestindo a camisa do Vasco da Gama, um atleta que chegou para vestir a camisa do Vasco no ano de 2018, e acredito que nesse atual momento é um dos grandes destaques e ídolos aí desse atual elenco cruzmaltino. É um jogador importantíssimo, principalmente com relação ao quesito liderança, mas também com relação ao seu desempenho dentro de campo. Ele deu outra cara ao sistema defensivo da equipe, o Vasco que vinha tomando gol em todas as partidas, conseguiu nesse último jogo, né, realmente não conseguir ser vazado, conseguir terminar o jogo ganhando de 3-0, sem levar nenhum gol, e acredito, é claro, com um grande destaque aí para o Leandro Castan, um jogador que dá até mais segurança ao elenco cruzmaltino e principalmente ao seu companheiro de zaga, que na ocasião de sábado foi o Hernando, inclusive foi até mesmo uma das
das melhores partidas do Hernando vestindo a camisa do Vasco da Gama. E ele, durante ali os momentos de pré-eleição, né, antes do início da partida, ele falou, né, sobre diversas frases que realmente demonstravam a vontade do Vasco e a vontade do próprio vencer a partida. Porque todo mundo sabe o que tem que fazer. Tem que ficar falando toda hora. Ninguém mais é moleque. Já sabe o que tem que fazer agora. Sabe o posicionamento que tem que fazer. A gente treinou pouco, tem concentração muito alta hoje. Muito alta, alto nível, caralho. Alto nível. Todo mundo junto. Se errar, continua. Não pode parar. Não pode desistir. Não pode desistir. Se errar, continua. Não quero ver ninguém balançando a cabeça. Continua, rapaziada. Um time. Um time. Um time. E foi nítida a mudança de comportamento do Leandro Castan durante esse período que ficou fora. Mostrou muita liderança dentro do vestiário. Um jogador importantíssimo para essa safra de jovens que tem atualmente no elenco cruzmaltino. E também, tecnicamente, mostrou que melhorou muito dentro de campo. Um jogador que, sem dúvida nenhuma, por colocar a braçadeira de capitão, vai ser essencial para o Vasco nesse restante de temporada, tanto pela sua liderança, quanto também pela sua qualidade em organizar ali o sistema defensivo do Vasco da Gama. Nesse último ano que realmente ele era rotulado, né, por ser um capitão ruim, que não tinha voz ativa dentro de campo, esse ano parece ser totalmente diferente e vai ser importantíssimo para esse acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, inclusive no meio dos bastidores. A gente viu o Marcelo Cabo falando, e ele deixou bem claro o que ele passou nessa última semana, né? Sabemos, né, o torcedor que acompanha diariamente o dia a dia do Vasco da Gama, a forma que o Marcelo Cabo vinha sendo pressionado, né, durante esses últimos dias por conta de uma possível demissão. Ele realmente não vem conseguindo fazer com que o Vasco jogue bola, resultados muito ruins, desempenhos muito ruins. É aquela famosa frase, né, se o Vasco realmente perdesse, mas jogasse bola, o torcedor vascaíno iria pelo menos entender. Porém, o grande problema é que o Vasco não ganha e não joga. E realmente isso estava fazendo com que uma demissão fosse uma grande realidade atualmente dentro do nosso clube. E Marcelo Cabo só iria conseguir se livrar dessa demissão se ganhasse. Um empate, uma derrota não iria adiantar e não iria livrar o treinador aí dessa demissão. E até mesmo por conta disso ele comentou dentro do vestiário, no próprio bastidores, com relação após a partida de quinta-feira contra a equipe do Avaí. Aliás, quarta-feira. Segundo o próprio Marcelo Cabo, ele disse que talvez tenha sido um dos dias mais difíceis da sua carreira. E após a partida, ele mesmo teve uma reunião com o Alexandre Pássaro, buscando ideias e soluções para que o Vasco pudesse vencer a próxima partida. E foi além, agradeceu muito, segundo ele, do fundo do coração, a cada atleta aí que esteve com ele durante esses 3 dias e teve a certeza, após esse momento, que ele trabalha com homens de muito caráter. Então realmente a gente sabe muito bem que o Marcelo Cabo venceu por 3-0, mas definitivamente ele ainda está balançado no cargo de treinador do Vasco da Gama e caso não venha alcançar resultados positivos nessas próximas partidas, muito provavelmente pode realmente vir a ser demitido. Esperamos que o Vasco possa ganhar, esperamos que ele possa achar um sistema tático para essa equipe, porque definitivamente dessa maneira que tá, vai ficar muito complicada a permanência do Marcelo Cabo. E é claro, sou vascaíno, torço muito para que ele dê certo, para que o Vasco realmente pegue ali o trem, embale nessa competição e só pare realmente no topo da tabela e quando tiver o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. E uma situação rapidamente explicada, vou falar agora, inusitada que aconteceu nessa última partida foi o drone, né? A Força Jovem colocou um drone aí dentro de campo com os seguintes dizeres, né? Falando que o Vasco vale mais que suas vidas e, no caso, os jogadores deveriam jogar por elas. E isso foi um fato que repercutiu ali na mídia, não somente brasileira, que repercutiu demais. Vários sites falaram sobre esse fato, mas também nas mídias internacionais. O site aí, TYC Esportes, falou sobre esse fato e também o outro site, o Olé Futebol América, também comentou, falando sobre a atitude do drone, né, de ir a São Januário e fazer certos tipos ali dentro do estádio, né, aos jogadores do Vasco da Gama durante uma partida, né? Essa questão realmente que repercutiu demais dentro aí do cenário do futebol mundial. Muitas pessoas reclamaram, muitas pessoas se questionaram. Acredito que realmente não é uma das melhores opções colocar essa pressão nos jogadores, mas definitivamente os atletas estavam precisando sentir que o Vasco tem torcida e o Vasco precisa de respeito. Teria outras formas para fazer isso? Acredito que sim. Adiantou?
Também acredito que sim. Vamos esperar, é claro, aliás, que os atletas possam ter a conscientização do clube que estão jogando, da grandeza do Vasco da Gama e que também esse tipo de situação que vem acontecendo dentro do nosso clube, relacionada à torcida, jogadores, também não venham se repetir, né? Os jogadores, é claro, principalmente nós torcedores merecemos respeito, mas os jogadores também. Mas vamos seguir, rapaziada, e falar agora com relação a dívidas. Ontem tivemos mais uma notícia relacionada à penhora dentro do nosso clube e agora no valor de 5 milhões de reais a favor do Roberto Lopes, um atleta que teve passagens pelo Gigante da Colina no ano de 2006. Ele naquela ocasião havia vindo, no caso do Americano, um clube aqui do futebol carioca. O Vasco deveria ter tido algumas pendências financeiras com o clube naquele período, acabou não pagando, a ação que corre na justiça desde o ano de 2008 e acabou nessa última sexta-feira tendo ali o recurso julgado e sendo decretado que o Vasco terá que pagar ao Americano agora uma dívida, no valor de 5 milhões de reais. O Vasco não tem dinheiro, então por conta disso, alguns bens foram penhorados. Bens não, no caso, dinheiro mesmo, valores ali que o Vasco tem a receber, serão bloqueados na justiça. Segundo notícias, o Vasco será bloqueado no mecanismo de solidariedade da FIFA, com relação à venda de atletas, de ativos do Vasco da Gama, também com relação à participação de clubes, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. Alguns valores também recebidos por grupo aí de transmissões, a gente sabe muito bem qual é esse grupo do futebol brasileiro. O Vasco terá esses valores bloqueados e também com relação ao patrocínio junto à capa, ou seja, o Vasco estará não recebendo esses valores. Quando esses valores caírem na conta do clube, eles serão bloqueados nesse exato momento. Uma situação muito complicada, uma dívida de 5 milhões de reais pode acarretar diversas questões dentro do nosso clube. É claro, ainda cabe recurso, esperar que a diretoria venha se movimentar durante essa semana e que o Vasco não venha sofrer essa penhora gigantesca. 5 milhões de reais atualmente para o nosso clube é muito dinheiro. E agora falar também rapidamente sobre a situação da Rede Globo. O Vasco, que nesses últimos anos, apesar de tudo, sempre foi muito desrespeitado, por essas grandes emissoras do futebol brasileiro. E acredito que uma somente, grande emissora do nosso futebol, infelizmente isso vinha acontecendo muito, um fator que privilegiava apenas um time do nosso futebol brasileiro e do nosso futebol carioca. Nós acompanhamos diariamente o Vasco, mas principalmente o futebol, sabemos que isso realmente acontecia e ainda acontece dentro do nosso futebol, porém parece que o jogo está virando aos poucos. O Vasco, mesmo com rebaixamento, a gente já sabia, que definitivamente essa transmissora iria permanecer passando os jogos aí do Gigante da Colina, porém não parou por aí. Quarta-feira teria o jogo entre Vasco e Cruzeiro, porém por conta da Copa América ele foi adiado por pedido da CBF para quinta-feira, ou seja, a data foi alterada. Mas mesmo por esse sentido, mesmo sendo alterada, o jogo permanecerá a acontecer, ou seja, saindo totalmente do habitual do calendário de transmissões aí do futebol brasileiro. A gente sabe muito bem que o calendário coloca jogos nas quartas e no domingo, e em outra data isso não passa. Porém, o Vasco irá ter o seu jogo transmitido na quinta-feira pela Rede Globo, às 9h30 da noite. Algo que é totalmente inacreditável, algo que nunca acontece, vai acontecer com o Vasco da Gama, ou seja, isso definitivamente demonstra a grandeza do nosso clube e mesmo sendo totalmente desrespeitado nesses últimos anos, realmente o nosso clube segue gigante e sendo, apesar de tudo, muito aí, de certa forma, reconhecido por essas atitudes aí, por essa grande mídia aí do nosso futebol. Ou seja, quinta-feira, 9h30 da noite, teremos Vasco e Cruzeiro sendo transmitido para todo o Brasil. Vamos respeitar. A situação não é fácil, mas a torcida é muito grande e, é claro, quem tem dinheiro deve sim depender do Gigante da Colina. Isso vem acontecendo. Então, é claro, esperamos que essa diretoria também possa reconhecer essa grandeza do Vasco e utilizar aí dessas transmissões para evidenciar cada vez mais o tamanho do nosso clube. E para finalizar o vídeo, rapaziada, como eu falei, trazer aqui as novidades com relação ao Otero. Vamos lá, o Otero é um jogador que foi oferecido para o Vasco aí nessa última semana. Segundo notícias, ele tem o seu contrato sendo encerrado no dia 30 de junho, ou seja, daqui a poucos dias o Otero não é mais um jogador do Corinthians e o seu empresário tem uma grande amizade com o Alexandre Pássaro. Isso, é claro, iria facilitar as negociações e por conta disso ele foi inclusive oferecido ao Vasco da Gama. Foi um nome que interessou muito ao Alexandre Pássaro, mas principalmente ao Marcelo Cabo por atender às suas preferências, por ser um jogador polivalente, que pode atuar tanto como um 10
quanto também como um ponta e tem como sua grande característica o chute. Porém, segundo notícias, os seus agentes, o seu empresário, já negocia com alguns clubes do exterior, até porque o Otero deseja atualmente jogar fora do Brasil. Ele já passou algumas temporadas aqui, tanto no Atlético quanto no Corinthians, e por conta disso estaria procurando um novo destino fora do território brasileiro. Então, segundo notícias aí, né, não houveram nenhum tipo de negociações. O Otero segue aí tentando trilhar e achar o seu destino em outro clube e o Vasco não será esse destino. Inclusive, a frase que eu busquei, realmente tive contato aí com pessoas que afirmaram que o Vasco passa por uma interminável crise financeira e teria dificuldade no pagamento de salários do meia. Esse foi o grande motivo para que ele não viesse vestir a camisa do Gigante da Colina. Além, é claro, do seu desejo de não permanecer no Brasil, mas a situação financeira realmente determinou a sua não vinda ao Gigante da Colina. E segundo notícias, ele já tem negociações avançadas com o Toronto FC, um clube que atualmente investiu aí na contratação do Soteldo do próprio Estados Unidos e por conta disso estaria aí de saída do futebol brasileiro e não virá para o Vasco da Gama. Ou seja, martelo batido, Otero buscará um novo clube e esse destino não será o Vasco da Gama, ou seja, todas as especulações que aconteceram nessa última semana podem ser descartadas. O Otero terá um outro destino no futebol brasileiro e ele não será o Gigante da Colina. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Como eu sempre falo, se você está assistindo o vídeo até o final, é que você realmente tem um carinho, gosta do conteúdo. Então, vamos ajudar o canal, vamos compartilhar realmente esse vídeo, vamos deixar o seu comentário. Eu faço questão de verdade mesmo de responder a cada um de vocês. É importantíssimo ver esse compartilhamento de mensagens, de ideia. Eu gosto muito de ver cada mensagem de um inscrito, né? É realmente muito importante saber que vocês estão juntos aí nessa jornada longa no YouTube e realmente falando de Vasco, que é um dos grandes prazeres aí. Mas esse foi o vídeo, se você curtiu, mais uma vez, se inscreva, deixe o seu like. Um grande abraço a todos. Tenham uma ótima segunda-feira, fiquem com Deus, que Deus ilumine e abençoe o caminho de cada um de vocês e, é claro, saudações vascaínas.